ओके 9 बजे बना फला Omagya Chimiranda Syaginangana Shalakaya Chakshurmiritanjana Tasmai Sigururi Namaha. Primeiramente eu quero prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências a Srila Bhaktivedanta Manu Maharaj, a meu mestre espiritual Nitya Pravista em Vishnupada Sotarasati Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaj, também a Nitya Pravista em Vishnupada Sotarasati Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, a todo o Guru Varga e a todos os devotos aqui presentes. O Maharaj sempre, quando ele fala da história que Gurudeva teve um problema na Índia, é que eu quero contar uma história que aconteceu, que Gurudeva manifestou assim, né, sua misericórdia para mim. Então, quando aquela história em que ele teve um problema com os documentos que sumiram e que depois de um tempo eles encontraram novamente, né? E eles partiu dali e foi para... Então, antes de eu conhecer pessoalmente, assim, eu conheci Gurudeva na Índia, eu vi ele em vários lugares, mas na época eu não sabia quem ele era, assim. Depois que eu fui entender, quando eu conheci ele, fui iniciado, que eu me lembrei desses lugares onde eu tinha visto ele antes. Mas quando eu morava em Nova Gokula, a gente tinha uma fábrica de incenso e teve um problema muito sério assim, na produção de incenso, que os incensos começaram a pagar e as lojas começaram a devolver. Então, assim, eu contraí uma dívida muito grande naquela época. Então, eu estava vivendo um momento assim, muita ansiedade. E o Kunda Bihari, ele estava com o Ashra Maharaj lá na época, aí ele falou, vamos para Florianópolis, a gente vai fazer um Sarikata lá e você dá uma saída dessa situação um pouco, assim, para amenizar. Mas aí eu pedi para ele que ele escrevesse então para Gurudeva explicando a situação, né? Porque eu tinha que sair daquela situação, porque estava muito difícil de conviver com aquilo. Então no caminho para Florianópolis, a Gurudeva respondeu, né, ao e-mail dizendo que pode ficar tranquilo que a ajuda está indo. Então, quando eu cheguei em Florianópolis, a gente ficou esses dias lá, mas mesmo assim ficava muito ansioso, porque era muito problema, assim, acontecia muita cobrança, muita gente reclamando. Mas quando eu retornei a Nova Gokula, passado uns dias, chegou um senhor de Portugal e ele foi visitar essa fábrica de incenso e ele falou, olha, você podia ir lá em São Paulo, no meu escritório, que eu gostaria de conversar com você sobre a possibilidade de você fornecer esse incenso para mim. Então eu lembro que quando eu cheguei no escritório dele, eu nunca tinha visto essa pessoa. E eu me lembro que ele me deu um cheque de 70 mil reais na época, assim, nunca ter me conhecido. Então cada vez que eu entregava uma remessa para ele, ele me comprava mais e mais e mais, até que a dívida desapareceu, né? Mas a curiosidade disso foi que até as dívidas dos bancos, assim, nunca me cobraram. Sobrou algum resquício agora, há pouco tempo que a gente viu, mas naquela época, mesmo com avalistas, nunca ninguém cobrou nada, né? Então eu sempre me lembro dessa história de como o Gurudeva, o poder dele, assim, né? A potência de manifestar esse tipo de... que me libertou, assim, e depois também a gente saiu de Nova Gokula, né? Isso é porque tinha muito problema também com toda essa nova fase. Então eu ia frisar esse aspecto de como Gurudeva se manifestou, assim, né? E às vezes até mesmo em sonhos, assim, eu tinha muita dúvida em Nova Gokula sobre quem não sabia quem ele era e todas aquelas críticas, toda
Mas eu me lembro que um dia eu sonhei com o Prabhupada que eles estavam sentados assim, fazendo um bhajana, né? Então naquele dia eu entendi assim que tinha que sair dali e procurar um nova. Mas é isso. Contar esse passatempo, né, para lembrar esse fato de Gurudeva. Oi. Era para não provar. Primeiramente, eu peço mais uma vez a todos os devotos sêniores, todos os Vaishnavas, todos os convidados e ao pessoal aqui do coletivo que nos recebeu. Vocês conseguem me ouvir? Estou tentando falar alto. Juro que eu estou tentando. Primeiro, sim, agradecer todo esse processo, né, do festival. Eu tenho muita dificuldade de acompanhar a Gurudeva, principalmente fim de ano, assim, então eu brinco que dessa vez o festival veio até mim, assim, literalmente. Agradecer a Shona, que encabeçou toda essa aventura. Radha Mohan, tá aqui? E que foram nossos braços, nossas pernas, nosso corpo físico. O pessoal do coletivo que ancorou a energia, abriu espaço e abriu as portas, né, para tudo isso acontecer. E todos vocês, né, aqui tornando isso possível. E óbvio que o Gurudeva, né, a Shakti imensa disso tudo. Eu queria aproveitar nesse momento aqui e falar que amanhã vai ter um programa na minha casa, eu vou ter a oportunidade de abençoar a minha casa com a presença de vocês, com a presença de Gurudeva. É no caminho para Ilhabela. Quem estiver indo já vai meio que passar por lá. Quem não se planejou de ir para Ilhabela e quiser esticar mais um pouquinho, vai ser na hora do almoço, assim. A gente está tentando fazer um programa o mais cedo possível também, porque tem toda a viagem depois, para não ser muito cansativo. E eu falei agora com o Gurudeva, a gente está pedindo para sair às 9 da manhã daqui. Para todo mundo chegar lá, sentar e comer. Meus convidados eu estou chamando às 11, mas era legal estar todo o processo já meio adiantado, assim, para não atrasar, né? Para não acabar às 3, 4 da tarde, assim, a gente tentar acabar cedo. Acho que é isso, de realização, assim, eu tenho muito pouco. Ainda muito pouco capacidade de comunicação, de poder compartilhar, mas aos pouquinhos, cantando mantra e convivendo com vocês, e ouvindo Harikatha, eu posso melhorar. Obrigada. Gyanatmirandasya Gyananandjana Shalakaya Kachurumirikandena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Guraprestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Vanayati Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom dia a todos. Gurudeva pediu para algumas palavras. Vou aproveitar para convidar a todos que ainda não está programado, que vá para Ilhabela. Já está tudo preparado para receber todo mundo, tudo mais ou menos ajustado, mas a presença de vocês, de cada um, na hora do seva, que as coisas realmente acontecem, né? Eu acompanhei de longe, mas vi que aqui, por exemplo, no coletivo, nada sai como programado, né? Mas na hora que a potência do sadhu está chegando, tudo vai se ajeitando e as coisas vão acontecendo. Hoje vai ter uma cerimônia de fogo muito bela, várias iniciações. Parabéns a vocês. Essa é a porta de entrada. Eu, há 5 anos atrás, Gurudeva me deu essa misericórdia de receber a iniciação. Eu ainda não saí do jardim da infância, mas
Só o jardim da infância já é muito bom de estar. Vale muito a pena. Então, agradecer a presença de Gurudeva e Gabriela mais um ano. E por a misericórdia mesmo. Então, vamos aproveitar as palavras do sábio. Hare Krishna. Mais humildes e amorosas reverências ao meu Shri Gurudeva. Entrarei na vez como Vishnupada, Stotra Sati, Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E meu mais amado Gurudeva, meu Shiksha Guru, Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj. Então hoje é o dia mais auspicioso de todo o ano, porque é o aparecimento do nosso amado Mestre Espiritual. E tanto a Terra quanto o Céu estão em festa nesse dia, porque ele vem dar o mais precioso presente, que é a presença dele. A gente quer muitas coisas no mundo material e nada nos satisfaz. Mesmo quando a gente tem tudo, a gente vai percebendo que não tem nada. E Krishna também, ele é muito brincalhão, como a gente ouve no Harikatha, e ele vai tirando tudo da gente. Ele tira todas as coisas, e quando ele tira, a gente percebe que, na verdade, esse tudo era nada. E aí ele vai suprindo com o que é real, o que é eterno, aquilo que diz respeito à alma. Então nós estamos diante aqui de um sadhu da mais alta classe, que vem diretamente do mundo espiritual para nos contar os segredos e nos tratar como membro da sua própria família. E é essa familiaridade, essa proximidade, que é o que é mais raro e que devemos aproveitar aqui. Então nós estamos diante do representante de Shri Vyasadeva, aquele que compilou todos os Vedas, o Srimad Bhagavatam. Quando a gente ouve isso, às vezes é muito difícil entender, e o mais importante é que não é preciso entender com a mente, é preciso sentir com o coração. E ele nos dá essa possibilidade. Ele nos dá a chance de poder ouvir as suas palavras e fazer perguntas interessantes sobre esses temas. E essas respostas dele, que são tão diretas e simples, elas ficam reverberando na nossa mente ao longo do ano, quando ele não está mais aqui, mas está sempre. Então, o que eu quero dizer hoje é feliz aniversário, Gurudeva, e que todos nós recebamos esse presente que ele é. Hare Krishna. Hare Krishna, eu estava me escondendo ali atrás, mas as minhas reverências para Gurudeva, para Vana Maharaj, que na verdade é aniversário dele, mas quem ganha o presente somos nós. Eu sempre lembro da imagem que tem nos Shastras, nos peixinhos na lagoa e da lua. E os peixes acham que o guru, o raio da lua, refletido no lago, é um peixinho também, um peixinho diferente, de outra ordem. Mas a gente convivendo com os Padma Maharaj, a gente confunde pela intimidade que ele dá, porque ele é tão amoroso e ele aceita qualquer tipo de serviço, qualquer austeridade, ele aceita tudo sem reclamar. Porque ele é perfeito, então a gente confunde como se ele fosse nosso amiguinho, e é, mas ele é de outra ordem, ele é transcendental, ele é o guru, ele está na sucessão secular, então a gente está se relacionando, tem intimidade com o guru, que é próprio Krishna, é próprio Radharani, Chaitanya Mahaprabhu. Então, isso é muito especial, a gente não pode nem calcular o valor que é isso, a potência que é ter a presença de um sábio fidedigno dentro da linha de Chaitanya Mahaprabhu e oferecendo a joia que ele nos dá
como se fosse simples. Uma joia de Shila Gurudeva, que é versado em todas as escrituras, que faz todas as cerimônias e que, maior que isso, é a própria misericórdia de Shrimati Radharani. Então é uma honra poder estar na Sangha com vocês, e eu quero um dia ser servo do servo do servo, porque essa que é a nossa verdadeira vocação, que é amor e devoção, como Shila Gurudeva fala, é respeito por todos os Vaishnavas e poder servir, não ser servido, servir. Hoje a nossa condição é que ele nos serve, mas um dia, quem sabe, nós poderemos servi-lo. Hare Krishna. Tudo bem. Fala. Namo Vishvaya Guru Prestaya Bhutaya Shrimati Bhakti Vedanta Hiti Nagina Tiranasya Nagina Shakaya Shaksuram Militam Tasmaya Shri Gurave Namaha. Hoje é um dia muito especial, é o dia mais auspicioso, né? Que é o aparecimento de Gurudeva. E que quanto de misericórdia, né? Que misericórdia é essa do próprio Senhor, do próprio Krishna, de enviar um mestre espiritual, de enviar Gurudeva, né, para vir salvar a gente, né, para vir tirar a gente dessa maia, dessa ilusão que a gente está por inúmeras vidas, né. E eu estava vendo as Didis falarem sobre como é importante essa presença física de Gurudeva, a gente está com Gurudeva, eu estava ali pensando exatamente nisso. Gurudeva, ele fala que o sadhaka tem que sentir a separação, né? Que fala da importância tanto do encontro quanto da separação. Mas eu sempre fiquei, e ainda fico, né, tentando entender o que é essa separação, né? Quando está distante fisicamente de Gurudeva, mesmo na presença de Gurudeva, enfim, isso é algo assim que acho que o próprio Gurudeva que vai dar essa realização pra gente, da gente sentir isso, né? Da gente saber o que é isso. Mas recentemente eu escutei Gurudeva falando, lá na Índia, ele falou como é importante a gente estar com o Gurudeva, né? De como essa sangha, isso é a sadhu sangha, da gente estar na presença física dele, que é assim que a gente vai criar um relacionamento. Isso é muito importante, né? E Gurudeva é muito misericordioso, ele vem pro Brasil, por quanto tempo ele fica aqui com a gente, né? Todos os devotos que eu tive assim, a oportunidade de conhecer, tipo, da Rússia, né, de outros locais, eles ficam assim falando, nossa, a Gurudeva fica muito tempo no Brasil, né? Vocês são muito afortunados, vocês têm muita sorte. E a Didi comentou que Guru está servindo a gente, né? Então eu penso assim também que eu espero um dia ter realmente poder servir Gurudeva de verdade, né? Mas a gente, enfim, eu acho que é muito boa fortuna realmente a gente estar aqui, é uma misericórdia que não dá pra saber, assim, né? É uma coisa muito, muito grande e Gurudeva, ele é a personificação da humildade, a personificação dessa misericórdia, né? Ele está sempre preocupado com todos nós, em todos os lugares que a gente vai, em todo lugar que está, né, viaja com Gurudeva, ele faz questão de ir ali do nosso lado, sabe? Ele vai no ônibus com 50, sei lá, pelo menos 50 devotos, ônibus na Índia que chacoalha, assim, aqueles ônibus que passam em tudo que é, né? Gurudeva tá lá, deu o primeiro que aparece ali, né? Quer saber se todo mundo tá sentado, se tiver alguém, aquele ali tá em pé, não, vem aqui, ele vai lá, coloca a pessoa pra se sentar, entendeu? Enquanto todo mundo não tiver direitinho, sentadinho, pronto, agora vamos. E ele vai no ônibus com a gente, ele vai, passa o dia inteiro, né? O programa que tem o parikrama, a peregrinação que a gente faz, e volta também com a gente, entendeu? E se preocupa com todo mundo. Todo mundo aqui comeu, você comeu, tomou pressada, tá doente, ele vai lá dar um remédio, toma esse remédio aqui, sabe? Vocês, né? Ele é assim aqui, assim em todos os lugares, né? Então a gente
tem que aproveitar isso realmente e é só por misericórdia mesmo. Hare Krishna. Me? Speak? Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakaltarubhyasha Kripasindubheva Chapatitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukam Karati Vachalam Pangam Vangete Girim Jat Kripatamaham Bande Shigurum Dinatarina Hare Krishna. Então hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e com o Gurudeva nesse dia que, né, a gente acredita ser o dia do nascimento de Gurudeva Aparecimento e que, na verdade, a gente sempre ouve, né, que só quem pode glorificar uma alma, né, uma associada eterna de Krishna é alguém que também esteja nesse nível, né, de um Vaishnava muito elevado. Com certeza não é o meu caso, mas mesmo assim vou tentar falar alguma coisa sobre Srila Gurudeva para, assim, tentar usar minha língua. Na verdade, Deus dá a língua pra gente glorificar, né? Os santos nomes e os seus devotos. Só que, assim, a maior parte das pessoas, eu, na verdade, o que eu faço? Ou também as almas condicionadas de uma forma geral. A gente fica, como o Gurudeva às vezes dá o exemplo, que a alma condicionada, ela tá como se fosse na boca de uma serpente. Tem uma palavra em sânscrito aí, que eu não sei, que significa assim, tipo assim, o sapo na estação da chuva, sabe o sapo? Ele fica fazendo aquele barulho, né? Como é que é? Crachando, né? Aquele som assim. E aí, na verdade, o sapo fica fazendo esse som, mas na verdade, ele tá ali tranquilo, mas esse som atrai a cobra, sabe? E aí o que acontece? A cobra, ela vai e come o sapo. Só que enquanto a cobra não engole o sapo fica na boca da cobra, fazendo esse som. Né? Como é que é? Assim. E aí o sapo tá dentro da boca da cobra e não vivo ainda. Enquanto ela não engole ele continua fazendo aquele som. E aí o exemplo que se dá nas escrituras é que nós, almas condicionadas, somos assim. A gente tá... Essa cobra representa o quê? Representa o tempo, certo? O caos. E aí o sapo somos nós, né? Que a gente fica passando a vida absorto em coisas materiais, falando qualquer coisa, perdendo tempo. E aí, mas na verdade, a nossa corda tá enroscada, que chama, né? A morte é certa, a gente vai morrer a qualquer momento, hoje, amanhã, né? Depois de amanhã, e eu sinto que não vou morrer, acho que eu tenho todo o tempo do mundo e fico perdendo tempo. Mas na verdade, a gente tá já... O tempo, na verdade, é agora, né? Pra gente se avançar espiritualmente, né, e se render a um mestre espiritual fidedigno. E assim, então Deus dá a língua pra gente poder glorificar os seus santos nomes e também glorificá-lo e glorificar os devotos puros. Então assim, só assim, acho que os devotos não falaram um pouco da vida de Srila Gurudeva, assim? Falaram? Não, então, eu ouvi mais ou menos. Aí o que acontece? Só falar um pouco assim do que eu já ouvi, que é muito bonito, mesmo assim é pouco, mas vocês também já sabem tudo, que tá até no livro dele, né, a biografia dele. Mas assim, só um pouquinho pra gente ver como que a vida dele, ele foi rendida ao Senhor Supremo. Então, uma vez eu vi Srila Gurudeva falando pro Lilananda Prabhu, aí eu consegui ouvir, aí Gurudeva tava falando que, na verdade, na família dele ele tinha 4 irmãos e uma irmã, e aí ele tava dizendo como que ele era... Lembra que ele estava falando que ele tinha 4 irmãos e uma irmã, e aí que ele, desde jovem, ele falou assim, que ele tinha que ir andando para a escola, né? E aí, assim, ele tinha a família dele e tal, e aí na família dele eles tinham, tipo, vacas também, tinham que cuidar tinha uma lavoura também, né? Umas coisas que eles plantavam. E aí todo dia, a mãe dele era bem rígida, assim, né? E ele tinha que ir andando para a escola e voltava andando. Saía bem cedo de manhã, demorava 1 hora só para ir para a escola, depois mais 1 hora para voltar. E assim, ele não tinha interesse, ele não tinha interesse em, tipo, coisas normais, ficar conversando, coisas mundanas. Ele era bem calmo, tranquilo, sabe? Tipo, não ficava perdendo tempo falando coisas assim,
na faculdade também, ele disse que ele nunca ficava se importando com essas coisas, coisas mundanas, né, que as pessoas ficam conversando. E aí, ele falou como que... Poxa, queria ter uma memória boa de lembrar esse dia, que ninguém gravou, mas ele falou mais coisas que eu não me lembro. E aí, o que acontece? Aí depois a gente sabe, né, que ele, na verdade, ele foi fazer faculdade, né? Ele nasceu numa vila, Gurudeva de Vila, um lugar muito, muito diferente da cidade grande de hoje em dia, né? É uma vila muito simples na Bengala, na Índia. E aí o que acontece? Ele... Enfim, não sei se quer falar... Posso falar? Tá, então eu tô dando uma coisa da escola. No outro dia ele contou coisa da escola dele, né? Que ele andava, que a escola dele era muito rígida, que tinha que chegar na hora. E se, tipo, ele tava contando que se ele... A escola dele era muito grande e muito ótima escola, assim, né? E aí eles aprendiam muitas coisas. E que se chegasse tarde na escola, não podia entrar. Agora eu não lembro exatamente o horário que dava pra entrar, né? Mas aí tinha um horário certo, aí a mãe dele cozinhava pra ele, assim. Só que às vezes, tipo uma marmita, um lanchinho pra ele levar. Só que às vezes não dava tempo, porque ele tinha que sair, demorava 1 hora pra andar e tinha que chegar 15 minutos antes do portão da escola fechar. Porque tinha as orações na escola e depois começava a aula. Aí ele falou que às vezes a mãe dele não dava tempo, estava atrasado por algum motivo, aí dava pra ele um arroz assim, meio cru pra comer, né? Porque não dava tempo, aí ele tinha que levar esse arroz cru. Só que como ele ia comer arroz cru? Tipo, semi-cozido, arroz meio cozido. E aí ele acabava que não comia às vezes, porque tinha saído com muita pressa. Aí uma vez também eu lembro ele falando como que, tipo, desde a época da escola, ele gostava de matemática, né, muito. E que de todas as notas dele, né, ele tinha muitas notas, todas notas maravilhosas, menos em... Lembra que ele falou aquele dia? Que todas as... Tá falando muito rápido, né? Tá? As notas deles eram muito boas em todas as matérias, menos uma matéria que era o... Inglês. Aí ele falou que... Ele tava falando isso, que todas as notas, as matérias very high, tipo, notas muito altas, tipo, 9, 10, sei lá, 8, muito altas. Mas no português era nem 6, né? Era muito... desculpa. No inglês ele lutava pra tirar um 6. Aí uma vez ele falou assim, olha como Deus é, tipo, Krishna é engraçado, tipo, porque o que eu mais era ruim na escola, que era o inglês, e tipo, aí ele falou, por que eu não gostava de estudar inglês? Ele explicou. Porque ele viu como o governo britânico fez aquele massacre horrível, né, na Índia, tipo, matou muita gente, fez uma tortura e uma exploração horrível. Na Bengala, onde ele vivia, também ele viu isso, sei lá, a mãe dele, a avó dele contavam pra ele essas coisas. Então ele tinha uma raiva, um antagonismo natural com os ingleses. Então ele não queria aprender inglês. Aí ele falou, tipo, ele não tinha interesse, mas ele falou, olha como é que Cristo é engraçado, né? Agora eu passo a maior parte do meu ano viajando pelo mundo e falando o quê? Aí ele falou assim, então tudo bem. Aí ele falou, depois, outra história também, como que ele foi pro templo, né? Aí ele tava fazendo faculdade, né, então ele morava numa vila, certo? Aí depois ele veio em Calcutá, que é a cidade grande, e estudou economia. E aí ele já falou também uma vez que, na verdade, o tio dele, um dos tios dele, ele era tipo vice-reitor ou reitor da Universidade de Calcutá. Tinha um posto elevado na faculdade. E aí ele vivia nessa casa desse tio dele, quando ele se mudou pra Calcutá. Ele vivia lá. E Srila Madhava Maharaj, ele também estudava na mesma faculdade, estudava sânscrito. Só que eles nunca tinham se conhecido na época da faculdade. Aí, tudo bem. Aí depois que ele... E aí, na verdade, ele já tinha ouvido da mãe dele, porque assim, o tio dele, o tio, acho que paterno dele, é um devoto também, muitos já devem ter visto ele lá na Índia, é um sannyasi que coordena o templo Devananda Gauriya Mata, o nome dele é Srila Madhusudana Maharaj. E aí, então, o tio dele já tinha, desde jovem, tipo, bem novo, tinha se rendido ao templo. Tipo, tinha ido da casa, da vida, e tinha se rendido exclusivamente ao templo lá em Navaduipa. E aí, na verdade, esse tio dele, ele era como se fosse, assim, ele tinha sido criado também pela mãe dele. Não foi isso? Não, porque acontece, o pai de Gurudeva morreu quando ele era muito novo. Uma vez ele contou também. Quando ele tinha, acho que uns 3, 4 anos, o pai dele faleceu, então ele ficou só com a mãe. E aí, voltando a história, pra frente, quando ele tava lá na universidade, vivendo com esse tio, né? Então ele se formou da faculdade e tal. E aí o que eu tava contando? Tá, a mãe dele, de Gurudeva, a mãe dele já tinha ia muitas vezes já pra Navaduipa. Tipo assim, como eu falei, né? O tio dele já tinha se rendido ao templo, morava lá. E esse tio tinha um contato muito grande com a mãe, porque meio que foi criado junto, uma coisa assim, acho que a mãe dele criou o tio dele também. E aí o que acontece? Aí quando uma vez depois que ele terminou a faculdade,
falou que ele nunca tinha ido para Navadvipa antes. Navadvipa, sabe, o local sagrado na Índia, o local do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele disse que ele nunca tinha ido, apesar da mãe dele sempre, ele nunca tinha ido. Ele falou, não, porque eu fui uma vez e nunca mais voltei. Porque foi isso que aconteceu, né? Então a mãe dele já tinha ido, a mãe dele ia várias vezes para o Navadvipa Parikrama, e a mãe dele tinha contado para ele sobre as glórias de Srila Narayana Goswami Maharaj. Ele já tinha ouvido falar das glórias de Srila Narayana Goswami Maharaj. Aí quando ele chegou no templo lá em Navadvipa, um templo chamado Devananda Gauriya Math, o que aconteceu? Srila Narayana, isso foi em 1981, mais ou menos, né? 81. Srila Narayana Goswami Maharaj não estava lá, ele estava pregando, estava fora do templo, certo? E aí tinha uns brahmacharis lá no templo, dando Harikatha, mas Gurudeva disse que ao chegar lá, ele ouviu o Harikatha, mas ele não ficou totalmente satisfeito com aquele Harikatha. Aí ouviu dizer que ali perto, em Navadvipa, tinha um grande santo chamado Srila Bhakti-Rakshidhara Goswami Maharaj, que ele dava aulas. Aí ele foi lá, conheceu Srila Bhakti-Rakshidhara Goswami Maharaj, que estava falando inglês com os devotos ocidentais, aí ele ficou muito atraído. Aí Gurudeva diz que, na verdade, ele não entendeu muita coisa do Harikatha, de primeira, assim, né? Era sobre... Ele não estava entendendo. Mas, assim, ele gostava que Srila Bhakti-Rakshidhara Goswami Maharaj, ele sempre cantava, né, enquanto ele estava falando. Lembra? Ele cantava o quê? Gaura, Gaura, Gaura. E assim, ele ficou muito impressionado. Aí, o que aconteceu? Ele passou uns meses, aí Srila Narayana Goswami Maharaj veio, né, pro templo de Navadvipa. Aí Srila Narayana Goswami Maharaj chegou em Gurudeva e falou, aí, você vem aqui e tal, vem cá. Aí, falou assim, você canta os santos nomes? Aí Gurudeva respondeu, sim. Cadê a sua Japamala? Eu canto na minha mente, falou Gurudeva. Aí Srila Narayana Goswami Maharaj, na sua mente? Não, toma aqui. Aí deu uma Japamala pra ele, que é a mesma Japamala que Gurudeva tem até hoje, todos vocês sabem. E aí, assim, dessa forma, depois ele tomou Diksha, né, de Srila Vamana Goswami Maharaj. E aí o que acontece? Depois de um tempo, aí ele dizia que no início, o seva dele na Devananda Gauriya Math, porque lá na Devananda Gauriya Math todo mundo que recebe Diksha primeiro tem que aprender a fazer puja, certo? E a cozinhar. Então ele ficou acho que 1 ano ou 6 meses ajudando lá no seva de Pujari, na Devananda Gauriya Math. Também começou a ajudar a fazer a seva na cozinha. Todo dia também limpava o templo antes do Mangalarati. Ele tinha uns sevas assim. Aí um dia, Srila Narayana Goswami Maharaj, não sei, veio ali e chamou ele para ir para Mathura com ele. E aí ele acabou indo para Mathura, viveu em Mathura com Srila Narayana Goswami Maharaj, lá nesse templo em Mathura, chamado Shikeshava Gauriya Math, que é um templo que Srila Gurudeva viveu lá por 30 anos, 35 anos, que é em outra parte da Índia, assim, se você, tipo, a Bengala é um clima, tipo aqui, assim, um clima assim, e lá, Mathura é um clima totalmente diferente, seco, muito diferente o clima, totalmente diferente, assim, difícil se adaptar. Cidade, aí Gurudeva conta que, uma vez ele contou também, vocês lembram? Porque vocês estavam lá quando ele falou isso, mas só pra a gente lembrar e junto. Com uma vez, ele estava lá, né, em Mathura, e aí ele estava ficando muito doente, porque lá o calor na Índia é uma coisa que é muito mais quente do que aqui no Brasil. Calores, assim, de 50 graus Celsius, um ar quente, uma secura, assim, é muito diferente. E aí ele dizia que ele sempre passava muito mal, o nariz sangrando, assim. E ele pensou, não vai dar, vou ter que voltar para Bengala, não sei se eu vou continuar ficando aqui. Mas Srila Narayana Goswami Maharaj ficava lá em Mathura, né? Como conciliar isso? Aí uma vez Srila Vamana Goswami Maharaj veio pro templo de Mathura, e aí ele falou, Gurudeva, para Srila Vamana Maharaj, Gurudeva, eu não sei se eu... acho que eu não vou conseguir seguir as instruções suas, né? Continuar aqui. Aí Srila Vamana Goswami Maharaj falou assim, não se preocupe, eu vou te dar uma coisa que vai te ajudar. Aí Srila Vamana Goswami Maharaj deu para ele o Nishinha Mantra. E aí Srila Vamana Goswami Maharaj deu para Gurudeva o Nishinha Mantra, falou, cante esse mantra e Nishinha Deva vai te proteger. Aí Gurudeva disse que desde que ele começou a cantar o Nishinha Mantra, ele nunca mais teve problema assim, claro assim, talvez uma dificuldadezinha, mas aqueles problemas que ele tinha de saúde gravíssimo por causa do calor lá da Índia, nunca mais teve, conseguiu continuar em Mathura. E assim, quando o Gurudeva ficava em Mathura, qual era o serviço dele, né? O serviço em Mathura de Gurudeva é coletar doações. Ele fazia esse serviço. Na verdade, o que acontece? Uma vez nosso Gurudeva, ele contou que... O que acontece? Só para vocês se situarem. Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, Bengala, nessa região da Índia. E aí a pregação em Mathura, né? Era muito incipiente, que chama, né? Nova. Estava no começo. E aí Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj mandou Srila Narayana Goswami Maharaj fazer um templo lá, Keshava Gauriya Math, e começar a pregação em Hindi. Porque naquela época tinha muita pregação em Bengali. Mahaprabhu, né, seis Goswamis em Bengali, Sânscrito e tal, mas em Hindi mesmo não tinha muito. Então Srila Narayana Goswami Maharaj passou a vida inteira dele lá, nesse templo,
né, de uma forma geral, e pregando em hindi para as pessoas da região. Só que no início, quando ele abriu esse templo lá, na verdade o templo foi aberto em 1952 ou 54, que chama de Gaudiya Mata em Mathura. As pessoas achavam que os bengalis eram assim, esses bengalis aí faziam magia negra, negócio estranho, as pessoas tinham muito preconceito. E achavam que eles tinham um negócio muito estranho ali, o templo era meio escuro, achavam que tinha um fantasma, era bem assim. Aí, mas pouco a pouco, Shri Narayana Goswami Maharaj foi pregando ali, e hoje em dia é totalmente diferente. Todo mundo conhece, quem não conhece Narayana Maharaj, assim, né? Quem não conhece Shri Narayana Goswami Maharaj? E aí Gurudeva conta que, na verdade, o seva dele foi muito importante, o seva do nosso Gurudeva. Por quê? Porque ele todo dia, ele acordava muito cedo de manhã, 3 horas da manhã, não sei, cantava as voltas, ele tinha o Harikatha, aí ele saía 7 horas da manhã para coletar doações de bicicleta, e aí doações e dinheiro também para o templo. E aí ele passava o dia inteiro, voltava 2 horas da tarde, assim, né, ficava assim durante o dia. E aí, na verdade, ele distribuía muitos livros de Shri Narayana Goswami Maharaj. Enquanto ele pedia doações, ele levava especialmente o Jaiva Dharma. Ele conta, uma vez ele contou como que, na verdade, distribuindo o Jaiva Dharma de casa em casa e conhecendo os Mathura Vasis, os habitantes de Mathura, dessa forma ele trouxe tanta gente, mas tanta gente aos pés de lótus de Shri Narayana Goswami Maharaj. Isso contribuiu enormemente para a pregação de Shri Narayana Goswami Maharaj em Mathura. Foi essencial, assim. Como que ele fala assim, às vezes, né, Gurudeva, não tem uma casa em Mathura que eu não tenha ido, não tem uma rua em Mathura que eu não conheça, porque eu fui em toda casa em Mathura, eu conheço todo mundo, eu falei com todos os Mathura Vasis, e aí hoje em dia Shri Narayana Goswami Maharaj é tão glorioso, assim, até mesmo na Índia, né, todo mundo conhece lá em Mathura, um grande festival, né, quem vai lá hoje em dia sabe como que o templo tem uns festivais, assim, na época do Janmashtami principalmente. E aí, tem até um livro dele também que ele fala, acho que a Tita Priya deve lembrar que está naquele livro, Bhakta Bhakti Bhagavan, que ele conta que na época de Janmashtami eles faziam tanto serviço, mas tanto serviço, que ele passava mal, salivava, assim, né? E aí, às vezes, ele também, não tinha tempo de cantar japa direito, porque tanto serviço, e tinha que cantar 64 voltas, e às vezes, de madrugada, ele cantando japa no quarto, 1 hora da manhã. Aí, uma vez ele contou, que Shri Narayana Goswami Maharaj veio, passou no quarto dele assim, viu que ele estava acordado, falou assim, não, você vai ficar louco, não faça assim, você vai ficar louco. E assim, dessa forma, ele viveu em Mathura com Shri Narayana Goswami Maharaj, teve a chance de estar sempre com ele, né, com Shri Narayana Goswami Maharaj. Bom, o resto vocês já sabem, como ele servia, abanava, né, a gente sempre ouve, né, mas é muito bonito também, como, então, acho que não vai parar, né, já falei muito. Então, dessa forma, a gente vê que a vida inteira, e até hoje, né, depois de tomar sannyasa, Gurudeva, né, a gente sabe, né, como ele viaja sem parar, e mesmo ele viajando, ele faz seva, né, mais que todo mundo, tá organizando tudo, o Kirtan, Harikatha Prasada, cuidando de todo mundo também, como a Tita Priya falou, e assim, a gente vê isso, né, porque o que é bom a gente ouvir a história da vida dos grandes mestres espirituais? Porque a gente pode aprender muito e se inspirar muito com a vida deles, entendeu? Porque eles estão fazendo um papel de sadhaka, eles estão ensinando pra gente como que a gente deveria fazer para alcançar a meta espiritual suprema, entendeu? E aí uma vez também, eu lembro que Gurudeva falou assim, que ele falou pra Srila Vamana Goswami, que ele tem 2 gurus, certo? De uma forma geral, Srila Vamana Goswami Maharaj e Srila Narayana Goswami Maharaj. E aí ele chegou pra Srila Vamana Goswami Maharaj e falou assim, Gurudeva, Srila Vamana Maharaj, Gurudeva, eu tô triste, Gurudeva, porque eu não tenho muita chance de ouvir o seu Harikatha. E como a Tita Priya estava falando, você tem a associação do Guru, você ouviu o Harikatha do Guru, né? Você está ali ouvindo. Aí ele falou assim, Gurudeva, Srila Vamana Maharaj, eu não ouço muito o seu Harikatha. Aí Srila Vamana Maharaj falou para nosso Gurudeva, não se preocupe, você não sabe que na verdade, nunca pense que eu sou diferente de Srila Narayana Goswami Maharaj. O que você está ouvindo de Srila Narayana Goswami Maharaj é o que eu tenho para falar para você, assim. A minha instrução é que você fique com ele, siga as instruções dele, é isso mesmo. E aí, então a gente vê como que a vida inteira dele, de nosso Gurudeva, foi assim, rendida aos pés dos seus mestres espirituais. E assim, eu oro para que um dia eu possa de verdade ser uma discípula fidedigna e de verdade oro para misericórdia de Gurudeva e de todos vocês, de nossos mestres, para que um dia eu possa realmente ser uma discípula fidedigna e de fato servir no meu mestre espiritual de forma que dê prazer a ele. E assim minha vida vai ser bem sucedida. Eu agradeço a chance. Jai Srila Gurudeva Ki Jai. Guravai Gaurachandraya Radhikavai Tadale
कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Down sit there. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all the Vaishnavis. Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj e também Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente, eu peço as minhas reverências a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Bhakti Pramodi Puri Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Goswami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a todos os devotos, devotas e os presentes convidados. So, just I want to speak few words. Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he came in Prayag on the bank of Ganga Jamuna Saraswati, Prayag, and that time Rupa Goswami Pad, he met with him. Então hoje eu quero falar algumas palavras sobre quando o Srila Chaitanya Mahaprabhu foi para Prayag, ali na beira do Ganges, Sarasvati, e ele teve uma conversa com Rupa Goswami Pada. That time Chaitanya Mahaprabhu told to Rupa, listen, Brahmanda Brahmiti Kana Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij. Mali Haiya Sei Bij Kare Aropan Sravan Kirtan Jali Karaha Sechan. Wandering in the cycle of repeated birth and death. But very extreme fortune living entities. They will take shelter, lotus feet of
bona fide Guru. Então Chaitanya Mahaprabhu disse para Rupa Goswami: vagando nesse infinito oceano de nascimentos e mortes, apenas poucas divas que são muito afortunadas vão se abrigar aos pés de lótus de um mestre espiritual verdadeiro. Then Guru will give him Bhakti Lata Bij, the seed of Suddha Bhakti. E aí o Guru vai colocar no coração dele essa Bhakti Lata Bij, a semente da devoção pura. That Suddha Bhakti Lata Bij means, that is called seed of Bhakti, that is called how will serve to Krishna. Krishna Seva Vasana, desire to serve to Krishna. E essa semente contém Krishna Seva Vasana, o desejo de servir Krishna. Because conditioned soul, Baddhajiva, they have no desire to serve to Krishna. As almas condicionadas, elas não têm desejo de servir Krishna. This is nature. É a natureza delas. They want to serve Maya, Maya Seva. Elas querem fazer Maya Seva, serviço para a ilusão, Maya. And Maya also, she is giving punishment, beating. E Maya continua dando vários castigos e batendo. But Malivya Sevij Kare Arupon, but Sadhak as like a gardener. Mas o sadhaka é como um jardineiro. But so that bij means Seva Vasana, desire to serve to Krishna, which you received from Guru through the mantra. E você recebe essa semente do desejo de servir a Krishna do Guru através do mantra. And you planted in your heart. E você plantou isso no seu coração. But you have to give also every day water in there. E todo dia você precisa regar um pouco essa semente. And if you not give the water, the seed will never sprout. Se você não regar todos os dias, essa semente nunca vai brotar. What is the water? That is called Savan Kirtan Jal. Every day you have to listen Krishna Katha and Krishna Nam. E o que é essa água? Todos os dias você deve ouvir Harikatha e os santos nomes. Then slowly your Bhakti Lata Bij sprouted and going to Golok Vrindavan. E aí, devagarinho, essa semente vai brotando e crescendo e vai em direção a Goloka Vrindavana. But very difficult to understand because you are thinking this is an imaginary, what is that? Mas é muito difícil entender porque a gente pensa assim, isso aí é imaginação, o que é isso? For this regard, Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada told one very story. Por isso, então, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada contou uma história. Once Indra, who is the king of heaven, Uma vez Indra, que é o rei dos céus, he committed offense lotus feet of Guru Brihaspati. ele cometeu ofensa aos pés de lótus do Guru Brihaspati. Because if you committed offense lotus feet of Guru, then you will fall down. Se você comete ofensas aos pés de lótus do Guru, você cai. Understand? This is very careful. Tenha muito cuidado. Because Guru Haro Rishte Guru Trata. Guru Rishte Nata question. If Krishna will unpleased with you, then Guru can protect you. And if Guru unpleased you, no one protect you. Even Krishna will not protect you. Se Krishna estiver insatisfeito com você, o Guru pode te proteger. Mas se o Guru estiver insatisfeito com você, ninguém pode te proteger, nem mesmo Krishna. So Indra, who is the king of heaven, he committed lotus feet of Guru Brihaspati. For this regard, he fell down from heavenly planet to in this material world. Então Indra, que é o rei dos planetas celestiais, ele cometeu uma ofensa aos pés de lótus do mestre Brihaspati. Então ele acabou caindo aqui para o mundo material. And if you come in this material world, you have to get any form, body. Quando você vem para esse mundo material, você precisa de uma forma, de um corpo. What body you prepare? Que tipo de corpo vocês preferem? Krishna Kripa, human body. But Indra, he got the body of a pig body.
A gente prefere o corpo de um ser humano, mas Indra conseguiu o corpo de um porco. Why? Because he committed lotus feet of Guru. So Lord will not give the human body. Because human body is very, very rare. Por que isso aconteceu? Porque ele cometeu ofensas ao mestre. E a gente só consegue o corpo humano e ele é muito, muito, muito raro. So now, Indra is pig. Agora Indra é um porco. When you are coming, that body, automatically bodily conception has come. Quando você adquire um corpo, essa concepção sobre aquele corpo surge automaticamente. So now, Indra is thinking, I am pig. Então Indra estava pensando, eu sou um porco. And if you get that the body, automatically you want to eat that kinds of food. Quando você consegue esse tipo de corpo, automaticamente você quer comer aquele tipo de comida que o corpo come. Now we are human body. What do you want to eat? Feed. Agora que vocês são humanos, o que vocês querem comer? Pasta, pizza. Pão, sorvete. Very nice. Muito bom. And if you get the body of pig, what do you want to eat? Se você tiver o corpo de um porco, o que vocês querem comer? Stool. Cocô. Understand? Entendem? You are same person, same Jivatma, but when you change the body, then your food also. Então você é a mesma pessoa, a mesma alma, mas quando você troca de corpo, você troca também de comida. Now you are human body, you like pista, pasta, jalebi, laddu, kachori, ice cream. Agora que vocês são humanos, vocês gostam de pizza, pasta, sorvete, chocolate. Are you the same person when you change the body, get the body of pig? What do you want? E aí é a mesma pessoa, mas quando ela está no corpo de um porco, o que ela quer comer? Cocô. And all that is a bad thing. Those were very rotten and bad smell. Pigs, they like to eat those were very, very rotten and bad smell. E os porcos, eles gostam de comer aquelas coisas que são bem podres e com cheiro bem ruim. You become cow, what do you want to eat? Se você se tornar uma vaca, o que você vai querer If comer? you want to become Pasto. lion, then you want to eat deer. Se você for leão, você vai querer comer a costa. This is the nature. When body change, then your food change. Isso é natural. Quando você troca de corpo, você troca também a sua comida. So Indra is living one place where there's lot of pig. What is called? Store. Então Indra estava vivendo num lugar que tinha um monte de cocô, assim. And another thing, automatically opposite sex automatically get. You want or not, automatically get. E automaticamente você vai sentir atração pelo sexo oposto. Understand? This is the nature of this material world. Mayadevi creates these things. Essa é a natureza do mundo material. Mayadevi, a ilusão, ela cria tudo isso. If you are male body, automatically female coming to you. If you are female body, male automatically coming to you. Se você for homem, você vai se sentir atraído por mulher. Se você for mulher, vai sentir atração por homem. E assim vai. Do you understand? Entendeu? So, pig body coming, automatically a female pig with him. Então você é um porco. Aí você vai querer o quê? Uma porca pra ficar junto. Now both are living together. E ambos estão, o porco e a porca estão juntinhos. So, female pig and male pig staying together. E tem porco e a porca juntos. Then, female pig, she gave birth at a time many small babies. E aí a porca deu à luz a vários porquinhos. Have you seen or not? Vocês já viram isso? How many? At a time, female pig, she gives birth at a time how many? 10 to 15. Vocês já viram isso? A porca, de uma vez só, ela dá à luz de 10 a 15 porquinhos. And then both male and female pig, they are very happy. E aí o porco e a porca ficam muito felizes. Because when both are walking and many, what is called, small baby, and also running even. Que o porco e a porca vão andando assim na frente e atrás dele vem aquele monte de porquinho. Do you understand?
Because this is the nature also. If you give the birth the baby, you are just very happy to how to serve, how to. Isso é natural. Quando você ganha um bebezinho, você fica assim feliz, falando, ai, como é que eu vou servir esse bebê? One day, Brahmaji, who is the creator of this material world, Uma vez, Brahmaji, que é o criador desse mundo material, then Brahmaji, he told, hey, pig, you are not pig. Actually, you are Indra. You are the king of heaven. Brahmaji disse, é um porco. Na verdade, você não é um porco, você é Indra, o rei dos planetas celestiais. Then pig told, Indra? Who is Indra? Aí o pig falou, Indra? Quem é Indra? Are not understand. You were in the king of heaven, Indra. Now you have come in the body of pig. Actually, you are not pig. Olha, você não está entendendo. Na verdade, você é o rei dos planetas celestiais. E você veio no corpo de um porco, mas na verdade você não é um porco. That time he told, no, I don't believe. Eu não estou acreditando não. This time will tell you are the soul. You are the Jive Sarup Hoy. What is the meaning? And Jiva, that is called the eternal servant of Krishna. Who is Krishna? How possible? Aí Brahma disse pra ele, olha, na verdade você é o servo eterno de Krishna. Aí ele perguntou, Krishna? Quem é Krishna? In the same way, in pig he told, I don't believe I am Indra. E o porco falou, olha, eu não acredito que eu seja Indra. Are no, you are king of heaven, Indra. Please come back, heavenly planet. Your wife, Sochi Devi, she is waiting for you. E aí ele falou assim, olha, é sério, vem, volta para os planetas celestiais, na verdade você é Indra, a sua esposa Sati Devi está esperando por você. All the demigods waiting for you. Please come in heavenly planet. Todos os semideuses e semideuses estão te aguardando, por favor, venha para os planetas celestiais. And you get very nice, beautiful food in their heavenly planet. That is called Amrit Bhajan, very nice, beautiful, Amrit means nectar. Very nice, beautiful forest. And all kinds of facilities are there. Então ele falou, volta logo para os planetas celestiais, porque lá você vai conseguir a mais maravilhosa comida, amrita, néctar, lá tem várias florestas lindas e todos os tipos de facilidades. But pig told, no, this is good, my sweet wife. O porco falou, não, aqui tá tudo bem, eu tenho essa doce esposa. Look, and also my very darling daughters, sister, and children. Look how it's beautiful. Eu também tenho essas minhas filhinhas lindas, os meus filhos, olha como são lindos. And this nice food, stool. This nice. E aqui tem uma comida muito boa, todo esse cocô aqui. Brahmaji told, no, please come. E Brahmaji falou, não, vem. Heavenly planet, very nice. Vem aqui para os planetas celestiais, muito bom aqui. Then pig told, look, how is my small babies? They are also jumping to me, embracing, kissing. E aí o porco falou, não, mas olha só como os meus porquinhos sobem nas minhas costas, eles me dão um beijo, um abraço. Have you seen? When the pig lay down on the ground, then small baby will jumping or Vocês já viram quando o porco deita assim no chão, aí vem os porquinhos assim, fica em cima dele. Then Brahmaji realized, he has so much attachment with his babies. E aí Brahmaji realizou, nossa, ele tem tanto apego com a sua família. Then Brahmaji took water from his kamal root, chanted one special mantra, throw the babies. E aí ele pegou um pouquinho de água do seu kamaduta e cantou um mantra e jogou nos bebezinhos. Then the baby pigs, they also died. E os bebezinhos morreram. Then pig became very angry. Oh, you killed my babies. E aí o porco ficou bravo, falando, uai, você matou meus bebês? He tried to attack to Brahmaji. E tentou atacar o Brahmaji. Oh, you are my enemy. Você é meu inimigo. You cut my asakti, attachment with my babies. Você cortou todo o meu apego pelos meus bebês. Do you understand? Actual Guru's duty is this. What is the duty of Guru? How to cut the attachment, material attachment.
Vocês entenderam? Na verdade, o dever do Guru é esse: cortar todo tipo de apego. Viddante hridayadante chiddante sarva sansaya. Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad told you that this is the duty. How to viddante hridayagranthi, meaning knots. That is called asakti. Not one knot, knots. Many kinds of knots we have. Então, Srila Shukadeva Goswami falou isso no Srimad Bhagavatam, que o dever do Guru é desatar todos os tipos de nós que nós temos aqui. Understand? Entendeu? We have many kinds of attachment, asakti. But Guru, duty is what? Cutting all the knots with his Harikatha. Então a gente tem vários tipos de apegos aqui. E o dever do Guru é cortar cada um desses nós através das suas palavras, do seu Harikatha. So in this way, Brahma is Guru, acting the role of Guru. Brahma, he cut his knots and attachment with his children. Então Brahma aqui está fazendo o papel do Guru. Ele foi quem cortou os nós do apego dele pelas criancinhas, pelos porquinhos. Right? But pig, he became unhappy. What to do now? E aí o povo ficou muito infeliz, assim, ai, o que eu vou fazer agora? Then think, okay, no problem. Next year, many children will come. Ah, não tem problema, no ano que vem vai nascer mais criancinhas, filhotinhos. Then he was attached with his wife. De novo ele estava super apegado ali com a esposa dele. Then Brahmaji do, now he attachment going to his wife. Pig, female pig. Falou assim, agora o apego dele está direcionado à porca, a esposa. Then Brahmaji again took some water from his kamandul and threw toward the female pig. E aí novamente o Senhor Brahma pegou um pouquinho de água assim e jogou na porca dele. Then female pig and his wife left body, died. E aí a esposa, a porca, acabou morrendo. Then he became very angry. Oh, you killed my babies, you killed my wife. Ele ficou zangado, assim, você matou meus bebês, agora você matou minha esposa. He tried to attack Brahmaji. E tentou atacar Brahmaji. Then Brahmaji little bit far. E aí Brahmaji se afastou um pouquinho. Then Brahmaji again told, you are not pig. You are, who are you? Indra. Indra, you are the king of heaven. E aí Brahmaji de novo falou, olha, você não é porco, você é Indra, o rei dos planetas celestiais. So how possible I do know I am Indra? Ele falou, como é que seja possível que eu seja Indra? Then Brahmaji again took water from his kamandul, chanted special mantra, throw in the body of the pig. E aí Brahmaji de novo pegou um pouquinho dessa água, jogou no corpo do porco. Then one very nice, beautiful form, Indra form, manifested in his pig body. E uma belíssima forma de Indra se manifestou a partir daquele corpo dele de porco. Then so, what's this? Why this pig body is here? E aí ele falou, que tem esse corpo de porco aqui? That time Brahmaji, you were inside this pig body. E Brahmaji falou, você Actually you are not pig, you are Indra. Você estava aí dentro desse corpo de porco, mas você não é esse porco, você é Indra. That time he told, I'm very grateful of your help. Ele falou, nossa, eu sou muito grato pela sua ajuda. And I also so much disturbed you. Eu também te incomodei muito. Please forgive me. Por favor, me perdoe. Then he also do circumlative Brahmaji and Stavsuti and attend to heaven Sarvaloka. E aí ele andou em volta assim do Senhor Brahmaji, prestou suas orações e foi de novo para Swargaloka. So Bhaktisiddhanta Prabhupada told this story. The purport about this story, actual all we are the servant of Krishna. Jivir Sarup hoy Krishna Nityadas. You are the eternal servant of Krishna. Então, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele fala a conclusão dessa história, de que na verdade todos nós somos servos eternos de Krishna. You are not this body, and you are not man, you are not woman. You are the servant of Krishna, Atma, soul. You have very nice, beautiful, transcendental form. Vocês não são nem homem, nem mulher, vocês não são nada disso. Na verdade, vocês são servos eternos de Krishna e a sua alma tem uma forma muito bela. So Guru means this is what? He realized to you. Então o mestre espiritual, o que ele faz? Ele te dá a realização. You are not this body, you are soul.
you have very nice, beautiful, transcendental constitutional form, Siddha Deha. Mas você não é esse corpo, você é uma alma espiritual e você tem uma forma constitucional transcendental. Do you understand? Entenderam? You are not this body. Your body is another, that is called transcendental. This body is material body. Você não é esse corpo, você tem um corpo transcendental. Esse corpo aqui é um corpo material. And this body always changing also, every time. And E esse corpo aqui, ele fica mudando todo o tempo. one day small baby, young, youth, old age. Você era criancinha, ficou adolescente, adulto, velho e assim vai. But you have Atma Sarir. You have transcendental body inside. Mas você tem esse Atma Sarira, esse corpo transcendental dentro de você. Very nice, beautiful, and Manjari mode, very Manjari form you have, Gopi form you have. Você tem esse humor de Manjari, essa forma de Gopi dentro de você. But how do you know? Mas como saber isso? You chanting this mantra, Gopal mantra, Gayatri mantra, and Harinam, Mahamantra. Vocês devem cantar esse Gopal Mantra, Gayatri Mantra e Harinama. And slowly develop your bhajan and sadhana. E devagarinho, desenvolver a sua prática espiritual. And Adu Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, then Bhavadasha. Then you realize you are very nice, beautiful, transcendental constitution form you have. A gente tem que seguir todos esses passos. Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nritti, Ruchi, Ashakti, Bhava e Prema. E aí você vai realizar a sua forma constitucional transcendental. You have everything just inside. Você já tem tudo aí dentro de você. As like fire inside the wood. Assim como o fogo está sempre dentro da madeira. So how do you know fire inside the wood? Como saber que o fogo está ali dentro da madeira? How do you know? Como saber? They take two pieces of wood and rub, then fire coming out. É só você pegar 2 pedaços de madeira, esfregar um no outro e o fogo vai surgir. In the same way, rendering, chanting holy names and servicing Guru and Vaishnava, when you Shraddha to Asakti and Bhav, then you realize you're very nice, beautiful, transcendental form. Então, devagarinho, você vai cantando os santos nomes. E depois de Shraddha, você vai para Shakti, depois Prema. E você consegue realizar a sua forma constitucional. So Guru's duty is to help to you. O dever do Guru é te ajudar. First Guru's duty, how to cut all your anarthas from your heart. O primeiro dever do Guru é cortar todos os seus apegos. Anarthas, desculpa. Anartha means unwanted things from your heart. Isso significa coisas indesejáveis que estão no coração. You completely forget your own constitutional form, that's called Sarupa. Vocês esqueceram completamente a sua forma constitucional. É Swarupa? Sarup Brahma. Swarupa Brahma. Brahma means illusion. You completely are illustrated with the Maya and you forget your own Sarup, own form. Então, como a gente está totalmente iludido com Maya, a gente esqueceu a nossa própria Swarupa, forma. But Guru helps you. No, you do bhajan, chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, this is called Diksha. Dibba Gyanam Tato Dadat Urjat Papa Sanskaya. Diksha means this way, Dibba Gyan. This is called transcendental knowledge. Então é assim que a gente deve fazer, cantar os santos nomes. E esse é o real significado de Diksha, é o conhecimento divino que o Guru te proporciona. Acha means destroy all your sinful activities from your heart. Isso significa que todas as atividades pecaminosas serão destruídas do seu coração. But try to understand this Diksha initiation not completely one day. Not complete one day. Mas esse processo de Diksha, ele não se completa em um dia apenas. This is called the process going on. Shraddha to Asakti and Bhav. Então é um processo contínuo de Shraddha para Shakti e para Bhava. This is on the step by step going this way. When sadhaka will come in the stage of Bhavadasha, Asakti and Bhavadasha, then he realize his own transcendental constitutional form.
Então é passo a passo. Quando o praticante espiritual chega a Shakti Dasya, a Bhava Dasya, aí ele entende qual é a sua forma constitucional transcendental. But you have to cut all kinds of your attachment. Mas você precisa cortar todos os tipos de apego. Conditioned soul, there's spontaneous nature attachment with the opposite sex. A alma condicionada, ela automaticamente fica apegada com o sexo oposto. Male automatically attached with the female, female attached with the Homem fica atraído por mulher e mulher fica atraída por homem. understand? Entende? Negative and positive, they are going towards here. O negativo e o positivo, eles se atraem. The current is going on. In the light, in the bulb, you can see that two things are there. One very small more, line in there. One is positive, another is negative. É assim como a corrente da eletricidade, né? Tem um polo positivo e um polo negativo. Então tem dois fiozinhos ali na lâmpada. Understand? So for this regard, our Shastra is saying, this nature, conditioned soul. Então o Shastra diz que essa é a natureza da alma condicionada. But how to cut these types of asakti, attachment with the opposite sex? E como cortar esse tipo de apego pelo sexo oposto? Particularly Lord Chaitanya Mahaprabhu explained, Chetu Darpanam Arjunam Bhava Maha Davan Nirvapanam Sriya Kailava Chandrika Vidaranam Viddavadhu Jivanam Anandamudhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Sadhanam Sarva Atma Snapanam Param Vijete Shri Krishna Sankirtan. Nam Sankirtan. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu explicou, a solução é Nama Sankirtana. Understand? Without chanting holy names, very difficult to conquer the Maya. Sem cantar esses santos nomes é muito difícil conquistar Maya. And every day chant more and more, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Rupa Goswami, hey Rup, listen. Brahmanda Prabhite Kono Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. Sei Madhi Haiya Sei Bij Kari Aropan Sravan Kirtan Jali Karha Sechan. But one thing also on the way, and some obstacles will come. Então a gente deve cantar mais e mais os santos nomes. E aí Chaitanya Mahaprabhu disse para Rupa Goswami, esse é o processo, cantar os santos nomes, mas algumas dificuldades podem surgir no caminho. Because many offenses will come, so you have to give attention to the offenses of Radha. Muitos tipos de ofensas, aparadas surgirão, então você precisa prestar atenção nisso. And you give the water in the plant. The plant is going up, but you will not give attention. Many also, what is called, sub-plants or grass is going. Então você está todo dia ali regando a sua plantinha, mas você precisa observar que às vezes tem umas ervas daninhas, uma grama crescendo em volta. Then the plant will not stronger and growing up. Assim a planta não consegue ficar forte para crescer. And so give attention. Many also are, they call sub-plants coming, sub-plants. So you have to throw out them. Então você precisa prestar atenção nessas ervas daninhas, assim, você precisa tirar elas, arrancar. That is what? Love, puja, pradishta, name, fame, reputation. Isso é o quê? O desejo por nome, fama e reputação. Love, puja, pradishta is the upasthagan. Prathami karo tahar chedam. So you have to cut and all these and sub-planets. Então vocês precisam cortar todas essas ervas daninhas. And give attention also offense, aparad. Prestem muita atenção também nas ofensas, aparadas. And you will also put one fence, you know? Fence also. E você precisa colocar também uma cerca em volta. Otherwise, others animal will come and eat the plant. Senão, os animais vão vir e vão comer a planta. That means is what? Many kinds of others philosophy, Mayavad philosophy, Buddhist philosophy, different philosophy also disturb your mind. O que seria essa para se proteger da filosofia Mayavada, filosofia budista,
que vão perturbar a sua mente. Understand? Especially, you give Mayavad philosophy, Aham Brahmasmi, this philosophy will come and disturb to you also. Especialmente a filosofia Mayavada, essa coisa de Aham Brahmasmi, vai vir e vai perturbar a sua mente. If you have no Mayavad philosophy, then they will also disturb your mind. Mas se você não aceitar essa filosofia, então eles mesmos vão perturbar a sua mente. So we have to learn how to cut the Mayavad philosophy. Você precisa aprender a cortar a filosofia Mayavadi. Actual Mayavad philosophy is mostly they are speaking about the speculative words, not perfect. Na maioria das vezes, o que os Mayavadi falam? Eles falam palavras especulativas, não tem um raciocínio certo. They also quoted their own slokas, that is not the written by Vyasadeva. And some also Vyasadeva slokas they quoted and they give the opposite interpretation. Então, na maioria das vezes, eles falam os slokas que eles mesmos criaram, não os de Vyasadeva. E quando eles falam os de Vyasadeva, eles colocam ali a sua própria interpretação. Mayavadi, they to establish their own philosophy. Eles, de qualquer maneira, querem estabelecer a própria filosofia. So for this regard, Bhaktivedanta Swami Maharaj, he told another story. Então, Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele contou uma história. One very nice, one, what is it called? Lamb, you know? What is it called? Lamb. Understand? Lamb. What is it called? Lamb. Very small, maybe 2 months baby. Então, tinha esse carneirinho, que era um filhote, é isso? And drinking water and one waterfalls. E aí ele estava bebendo água de uma cachoeira. Water is coming down, coming from up to down, and that water very completely neat and clean as like crystal water. A água da cachoeira era bem cristalina, ela vinha de cima assim, era bem limpinha. And that lamb is very nice, beautiful and delicious and very white also. E aquele carneiro, ele parecia muito apetitoso, assim, mas o lugar estava bem calmo e tranquilo. Very fat. Era bem gordinho. But only how many months? 2 months. Drink well. Mas ele era bebezinho, assim, tinha só 2 meses, então ele ficava assim mamando. In the top of the mountain, one, what is it called? Wolf came. E aí lá no alto da montanha tinha um lobo. Then when wolf noticed that the lamb, then automatically saliva coming down from his mouth. E aí quando o lobo notou aquele carneirinho ali, ele começou a salivar. The wolf is thinking, anyhow, I can kill to him and eat him. O lobo pensou, nossa, eu preciso matar e comer esse carneirinho. Then wolf told, hey, stupid nonsense. E aí o lobo falou, ei, estúpido, sem noção. Then, why are you contaminating my drinking water? Por que você está contaminando a minha água aí? That time baby lamb, he told, sir, you are up, I am down. How possible I contaminate your drinking water? Aí o carneirinho falou, ué, você está aí em cima, eu estou embaixo, como é que eu estou contaminando a sua água? Water coming from her up to down, down to up. A água vem de cima para baixo ou de baixo para Up to cima? down. So how possible I contaminate your drinking water? Então como é possível que eu esteja contaminando a sua água? Then wolf told, this is true. Hey! Small baby are giving long lecture. Aí o lobo falou assim, é verdade, mas esse pirralho aí tá querendo falar muita história. Not today you contaminated my drinking water. 6 months before you contaminated my drinking water. Não foi hoje não, mas há 6 meses atrás você contaminou a minha água. Sir, just I am not 2 months. How possible 6 months before I contaminated? Mas eu tenho 2 meses, como é que 6 meses atrás eu contaminei a sua água? 2 months? Yes, I am now my 2 months. 2 meses? Só tem 2 meses agora. Okay. You did not. Your father contaminated my drinking water. O lobo disse, ok. Então não foi você, mas foi o seu pai. Seu pai contaminou minha água. So my father, he does not come here this place. Ele falou, meu pai não veio aqui esses dias não. Oh, give long lecture. You want to defeat to me?
Como assim você está querendo discutir, querendo You are me small derrotar? baby and defeat me. Você é um bebezinho que quer me derrotar? Okay, you not your father, not your forefather. Não foi você. Contaminate my drinking water. Não foi você nem seu pai, então foi seu avô que contaminou a minha água. So I have to kill you. Aí eu vou ter que te matar. Then Wolf jumped towards him and killed. Ele deu um pulo assim na direção do carneirinho e matou o bicho. That means is what? Mayavadis, Advaitavadis, they also give many examples, establish their own speculative philosophy. Anyhow they want to establish their philosophy. I am Brahma. Então os Mayavaris, os Advaitavaris, eles ficam assim, eles ficam contando histórias para estabelecer a sua própria filosofia. Bhagavad Ved, Puran, Upanishad, Bhagavad Gita, what says? No. Jivas, they are called the part and parcel of Lord. You cannot become Brahma. Mas os nossos Vedas, Puranas e Upanishads, eles dizem que não é verdade. A alma, na verdade, ela é uma parte e parcela do Senhor. Você não pode se tornar Brahma. Mamai Vangsa Jiva Loke Jiva Bhuto Sanatana. Krishna says, all the living entities, they are my part and parcel, and eternal and transcendent. Krishna diz que todos são minhas partes e parcelas e são eternos e transcendentais. So Jivas will never become Brahma. As almas nunca se tornarão Brahma. But impartialists, they establish their own speculative philosophy. The Jiva is Brahma, Brahma is Jiva. Mas os Mayavadis, de qualquer maneira, eles querem estabelecer essa filosofia especulativa de que a alma é Brahma e o Brahma é a alma. So that means if you want to perform bhajan and sadhan, also you enter in philosophy, proper philosophy, Shastra Gyan, Tattva Gyan. Então, se você quer realmente praticar a vida espiritual, você precisa entrar em contato com a filosofia correta, Tattva Gyana, Shastra. So in this way, you do bhajan and sadhan and protect yourself. Then one day you realize you are not this body, you are soul and the servant of Krishna. Então, se você fizer direitinho a sua bhajana e sadhana e se proteger, um dia você vai realizar que você não é esse corpo, mas você é a alma. And chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now I am going to fire sacrifice. So chant holy names, Kirtan. A gente vai fazer agora a cerimônia de fogo, cantem os santos nomes, façam kirtan. Then Prasadam. What time your boat program? Depois tem a prachada. Que horas que é o passeio do barco? 3, 3 e meia. Ok. 3, não 3 e meia. 3. 3 o'clock. 3 o'clock. 3 em ponto. Vrindavan Vihari Lal ki Jai Jai Shri. So those who want to take Harinam Diksha come in there. Others we can chant holy names here. Aqueles que querem tomar Diksha Harinama vão lá para a arena ali da cerimônia de fogo e os outros cantem os santos nomes. Vrindavan Vihari Lal ki. Depois várias, gente. Feliz aniversário, Gurudeva. Longa vida. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama